Daí, gente boa, no Evangelho, o apóstolo São Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho e o livro dos Atos, é de autoria de Lucas. O apóstolo São João escreveu 5 livros e o apóstolo São Paulo escreveu 13 livros. E o apóstolo São Pedro escreveu 2 livros. E o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, nem sempre o autor é o escritor. Tipo o livro de Romanos, o autor é Paulo e o escritor foi Tércio, um escriba hábil, que escreveu o livro de Romanos. Foi Tércio, um homem chamado Tércio, um assessor de Paulo. E o livro de Lucas foi escrito pelo evangelista Lucas e o livro de Atos. E o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito no ano 63 depois de Cristo, na era cristã, nessa nossa era, no nosso calendário, 63. E no capítulo 6 do livro de Atos, fala a respeito da consagração dos 7 diáconos em Jerusalém, inclusive Estevão e Filipe, que se destacaram posteriormente como 2 grandes evangelistas, muito usados por Deus. E no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que o livro de Atos foi escrito no ano 63, no capítulo 9 do livro de Atos, nós vemos a conversão, ou a transformação na vida de um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele era um grande perseguidor, uma grande oposição aos cristãos, ao Evangelho. Mas no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, Saulo de Tarso se encontrou indo ao caminho de Damasco, capital da Síria, onde hoje o presidente é Bashar al-Assad, e ainda continua sendo a grande capital da Síria, Damasco. E lá em Damasco tinha uma rua chamada Direita, e um profeta chamado Ananias. E Jesus encontrou-se com Saulo no caminho de Damasco. Saulo perdeu a visão, caiu do cavalo e ouviu a voz de Deus. E Jesus lhe falou que ele deveria ir a Damasco, na rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas. E lá Deus preparou Ananias, que morava em outro setor da cidade, em outra casa, para ir orar por Saulo, porque Jesus ia recuperar sua visão, ia fazer com que Saulo se tornasse Paulo, o maior pregador de todas as nações, escrevendo 13 livros no livro sagrado, 13 epístolas. E no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um fato que aconteceu na cidade de Filipos. Paulo escreveu uma epístola, das 13 epístolas escritas por Paulo, ele enviou uma epístola à igreja de Filipos, aos filipenses. E Paulo levara com ele um homem chamado Silas, ou Silvano, podemos chamar assim esses 2 nomes, Silas ou Silvano. E lá na cidade de Filipos, Paulo libertou uma mulher pelo poder e autoridade de Jesus que estava na vida dele, de um espírito de adivinhação. E essa mulher que tinha esse espírito de adivinhação, dava muito lucro aos seus senhores, através desse espírito enganoso de adivinhação. E Paulo repreendeu, no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, repreendeu e expulsou da vida dessa mulher o espírito de adivinhação. E essa mulher ficou liberta, se converteu ao Evangelho e tornou-se uma adepta à seita dos Nazarenos, uma cristã verdadeiramente, chegando até mesmo a descer as águas do batismo. E Saulo, o apóstolo São Paulo e o Silas, por consequência desse ato realizado, por ter dado liberdade a uma mulher que estava possessa de um espírito imundo, eles foram presos, foram levados ao cárcere, amarrado ao tronco e colocado nas prisões mais baixas. E diz a Bíblia
que à meia-noite, na cidade de Filipos, Paulo e Silas cantavam um louvor, e quando eles cantavam aquele louvor, a presença de Deus repousou sobre aquele lugar, houve um tremor de terra, um grande movimento na terra, e os alicerces da prisão foram abaladas e as portas se abriram, e Paulo saiu para fora, ele e Silvano e os demais que ali estavam, ou Silas, podemos assim chamar, e os demais presos que ali estavam, e o carcereiro, vendo isso, ele pensou em suicidar-se, tirar a sua própria vida, mas às vezes essa atitude não é a solução. A solução estava em tomar uma atitude em aceitar a Jesus de Nazaré como seu único e suficiente Salvador. E Paulo, quando viu que o carcereiro ia se suicidar, ele bradou com grande voz e disse: não te faças nenhum mal, homem, porque nós todos estamos aqui, ninguém vai se evadir dessa situação, porque nós estamos aqui e você está seguro. E o carcereiro de Filipos então aceitou Jesus como seu Salvador, ele e a sua família, e Paulo os batizou nas águas, e houve uma grande propagação do Evangelho naquela cidade. E posteriormente, Paulo enviou uma epístola à igreja de Filipos, aonde Paulo teria sido preso devido a esse fato. Então, quero deixar essa explanação da poderosa palavra de Deus. Paulo tinha como seu auxiliar a Barnabé, e Silas, e assim consecutivamente, Timóteo, Tito, foram seus filhos na fé, e ele escreveu 13 epístolas no Evangelho, nós podemos ver no Novo Testamento. Uma das maiores autoridades eclesiásticas da história da humanidade, da história do cristianismo, um homem que outrora perseguia os cristãos, agora mudou de vida e passou a ser perseguido com prazer pelo amor ao Evangelho. Quero deixar esta explanação. Paulo conquistou o carcereiro de Filipos e toda a sua família, o livrando da morte, porque ele ia se suicidar, e o livrando da condenação eterna, porque ele aceitou Jesus como seu Salvador, e por consequência disso, recebeu o perdão dos seus pecados. Deus que abençoe a nossa nação, o nosso povo, a nossa igreja, as nossas autoridades, e dê visão de Deus, para que nós possamos ter o Senhor como justo juiz e como Senhor de toda a terra por excelência. Deus que nos abençoe, nos guarde e nos dê muita vitória na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.